Olá, meus queridos, tudo bem? Sejam bem-vindos. Eu quero analisar aqui uma parte aqui desse debate, né? Um ateu versus 30 cristãos. Daniel Gontijo, ele é um ateu já bem conhecido, tem um canal com o nome dele, Daniel Gontijo, você pode encontrar na internet. Então, ele se diz que já foi cristão até os 15 anos, mas não encontrou, né, Deus, e então ele se tornou ateu através dos seus estudos e tudo mais. E hoje ele, então, está aí debatendo com 30 cristãos para chegar num denominador, né? Se Deus existe, não existe, e essas questões que às vezes permeiam o nosso imaginário e podem fortalecer nossa fé ou fazer nossa fé declinar. Mas que Deus nos ajude, através da sua palavra, a confiar sempre em Deus. Jesus, quando ele morreu, Tomé mesmo duvidou da sua ressurreição e disse: se eu não tocar, se eu não ver, se eu não pegar, eu não creio. Mais tarde, Jesus se apresenta e diz: está aqui, põe a tua mão, toque e tal. E Tomé então diz: meu Deus, meu Senhor. E Jesus vai dizer o seguinte: olha, bem-aventurados que não viram e creram. Nós não vimos Deus, não temos esse contato físico com Ele, mas nós cremos que Ele vive, né? É galardoador daqueles que o buscam, que crê nele, e que muito em breve voltará em poder e glória. Mas vamos ver que o tema que eles vão debater agora. O terceiro tema é: a Bíblia não é a palavra de Deus. Então você vê que esse tema, a Bíblia não é a palavra de Deus, não é uma pergunta, mas é uma afirmação, que a Bíblia não é a palavra de Deus. Ele fez assim quase que meio perguntando, né, mas é uma afirmativa que na visão dele a Bíblia não é a palavra de Deus, e ele vai dar então as suas objeções, né, os seus motivos por que a Bíblia não é a palavra de Deus. Então preste atenção e também deixe seus comentários se você concorda com ele, se não, por que a Bíblia é a palavra de Deus, e se essas divergências ou questões que ele vai colocar se realmente estão bem fundadas, tá joia? Bora lá. Tudo bem? Prazer, como é que você chama mesmo? Tamis. Tamis. Isso. Prazer. Daniel, eu gostaria de começar te ouvindo. Por que a Bíblia não é a palavra de Deus? Eu acho que tem vários caminhos para a gente pensar sobre isso. Por exemplo, no meu canal, eu já recebi vários historiadores do cristianismo que explicam como as escrituras foram corrompidas ao longo do tempo, como várias passagens que estão presentes ali não estavam provavelmente nos originais, então houve muitas deturpações textuais, a ponto de, por exemplo, Bart Ehrman, um crítico textual, ter tido a sua fé balançada. Poxa, eu não posso confiar mais nas escrituras, porque no final das contas eu não sei o que os autores escreveram originalmente. Mas tem um aspecto que eu acho ainda mais Interessante ele está colocando aqui que esse fato, que a Bíblia teve algumas alterações, alguns ajustes, mas as alterações são muito pequenas e não compromete a doutrina bíblica, né? Então, quando parece, nossa, parece assim que a metade da Bíblia virou bagunça, né? Mas não é bem isso, né? Os achados dos livros, né, no Mar Morto ali, livro de Isaías completo, vários livros do Novo Testamento, tudo assim, muito bem preservados, demonstra que a Bíblia é confiável e poucas variantes, né, existiram. Alguns acréscimos foram feitos porque alguns copistas colocavam algumas observações, isso depois foi incluído no texto ali, mas geralmente estavam entre parênteses, tá? Mas não compromete a fé, e ela é muito fidedigna aos originais. Pode ter pequenas variações ali, mas ela não chega assim ao caso, nossa, olha, 40% da Bíblia não se tem certeza de que foi assim que foi escrito, né? Mas é um livro muito bem preservado. importante do que esse é que na Bíblia a gente encontra muito sangue. Tem muitos comandos divinos, para usar uma expressão do filósofo Wesley Morriston, para, por exemplo, que o povo de Israel cometesse genocídio, matasse os amalequitas, por exemplo, os cananeus, incluindo crianças. Então, quando a gente vê esses tipos de coisa, ou os homossexuais que deveriam ser executados, é tanta coisa triste que a gente encontra ali. Tudo bem que tem as coisas legais também, mas as coisas tristes e deploráveis, às vezes alguns rastros de machismo também podem ser encontrados ali, Deus legitimando a escravidão, que, cara, se Deus fosse sumamente bom, ele passaria esses tipos de comandos, ele legitimaria tanto ódio assim. Entendi. Não parece compatível.
Entendi. Bom, vamos lá. O primeiro erro do cristão é entender que a Bíblia é só um livro de regras e práticas da fé. A Bíblia ela também é uma contação da história, ela também é uma narrativa. E muitos desses episódios que a gente vê de sangue, de guerras, de tomada de territórios, são episódios que a gente vê no curso da história não só relacionado ao povo bíblico. Isso está relacionado com a cultura inserida em si. Realmente ela tem razão nisso, né? Porque os povos na antiguidade, muito diferente dos judeus, os judeus você não vê na Bíblia eles atacando outros povos, a não ser da área que Deus havia estipulado para eles, né? Manter ali aquela área que Deus havia dito que seria deles. Eles nunca conseguiram, de fato, toda a área que Deus havia prometido. Então, eles não eram pessoas que pilhavam outras nações, né? Os judeus trabalhavam, tinham seus recursos. Você não vê na Bíblia eles saindo só por pilhar, né? A roubar as propriedades dos outros só por diversão. Não vão fazer nada, vão esperar a colheita, nós vamos lá e rouba deles. Então, não tinha isso. E você vai ver nas culturas dos assírios, amalequitas, dos midianitas, né? Dos filisteus. Eles tinham essa prática comum. Ora, deixa o judeu plantar, outras nações plantarem. Quando estiver perto, a gente vai lá e toma tudo, né? Muito louco esse povo. Então, realmente, essa cultura era muito perversa e o povo de Israel precisava realmente de ter algumas atitudes. Agora, o que ele coloca aí, né? A questão de Deus mandar, muitas vezes, aniquilar alguns povos. Por que Deus orientou dessa forma, né? Vamos ver mais um pouquinho da resposta da menina aqui. E naquela época, para uma nação crescer, para uma nação prosperar, infelizmente ela tinha que recorrer a invasões, a guerras, a saques, enfim. Então a gente vê um relatório, uma revelação progressiva das escrituras que envolve a cultura. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu acho interessante, realmente tem críticas textuais e críticas textuais bem contundentes. Quando eu estava no seminário, teve umas que também me fez balançar. Sim. Mas quando você vai estudar sobre a crítica textual, nenhuma delas, tem mais de 5.000 críticas textuais, nenhuma delas interfere na essência da doutrina em si. Então você pode pegar qualquer logia de dentro da teologia, nenhuma delas é mudada ou arrastada por uma crítica textual. A gente tem várias interpretações de um único texto, e a gente pode fazer discussões teológicas em volta disso e tudo bem, mas essas interpretações, elas não necessariamente provêm dessas críticas textuais. E é interessante porque são muitos homens, muitos anos passaram e ela permanece viva, ela permanece atual, ela permanece eficaz nas coisas boas. É claro que a gente não vai sair invadindo o território alheio e saqueando o território alheio, isso é fato, nem apedrejando o homossexual. Mas se a gente for interpretar de acordo com a nossa cultura hoje, de acordo com a nossa realidade hoje, ela vive eficaz. Interessante você ter trazido esse ponto, porque eu nem tinha me lembrado desse argumento. Realmente, várias narrativas bíblicas foram herdadas de outras tradições. A própria narrativa sobre o dilúvio, que não seria original dos israelitas, por exemplo. Interessante ele falar dessa questão do dilúvio, né? Porque a Bíblia, então, é fidedigna, é a palavra de Deus, porque um dos casos que a Bíblia traz muitos detalhes, por exemplo, da criação. Muitas outras culturas vão falar da criação e vai trazer a sua percepção quanto à criação, por que foi criada, etc. Mas a Bíblia, ela destona de todas essas. Então, tanto a questão do dilúvio também, que a Bíblia vai destonar dessas outras narrativas, porque ela vai dizer que é algo divino, que é Deus que promove, né? E também que vai dizer que é universal, o que muitos outros lugares vão falar que é um enchente, tal, uma coisa assim, poucos vão dizer que é universal, e também mostra que é o propósito de Deus, e deixou um casal, tudo mais. Então, a Bíblia, ela tem um foco diferenciado das outras culturas, tanto quando ela vai falar da criação, né, desses detalhes aí do dilúvio e tudo mais, mas não é porque outras culturas falaram disso que a Bíblia é um plágio, por exemplo, dessas narrativas, né? Mas a Bíblia traz outras questões, né? Como na criação, a origem do mal, por que o mal caiu, quem é que criou todas as coisas, o livre-arbítrio, tudo que foi feito para o ser humano. Então, Deus esclarece os porquês e por que nós estamos aqui hoje, né? E qual o resultado final disso tudo. Então, nós sabemos que o mal não vai durar pela eternidade, né?
Vamos ver qual é a resposta dele aqui, né? Qual que é o argumento dele. Tem vários tipos de narrativa sobre dilúvio, mas eu aprendi isso recentemente com um historiador, que existem Dilúvio, muitas... Jonas também. várias influências sobre céu e inferno, sobre reencarnação. O cristianismo não propôs tantas coisas originais assim. Não estou desmerecendo as coisas legais do cristianismo, porque eu sei que existem, por exemplo, amar o próximo, tem coisas bacanas ali, mas não quer dizer que seja original. A gente encontra vários comandos amorosos assim no hinduísmo, que talvez seja a religião mais antiga do mundo ainda existente. Isso a teologia chama de graça comum. Graça comum. Como criações de Deus, como imagem e semelhança de Deus, Deus passou atributos Deus tem atributos incomunicáveis. Sim. E atributos comunicáveis que ele passou para o homem. E isso é todo homem, seja o hindu, seja o japonês, seja o índio, seja o brasileiro, seja o estuprador. Ele tem aspectos que a graça comum se manifesta nele. Legal. Agora, eu queria voltar num ponto que você trouxe, que eu achei bem interessante e ao mesmo tempo problemático. Você disse assim, a gente fica com as partes boas e deixa para trás as partes ruins, não é assim, não? Não, a gente não tira as partes ruins de forma alguma, a gente entende elas. Mas como é que você diferencia aquilo que fazia sentido lá atrás e o que a gente tem que aplicar agora? Por exemplo, a questão da homofobia, que infelizmente a gente vê mais entre os cristãos por conta de passagens bíblicas no Antigo e no Novo Testamento, testamentos que legitimam esse tipo, pelo menos, se não tratar mal, pelo menos a ideia de que a pessoa está em pecado, que já é muito ruim, porque os LGBT sofrem muito com a ideia de que eles estão fazendo algo abominável aos olhos de Deus. Isso é muito triste. Dizer que é mais evidente a homofobia entre os cristãos talvez é um tanto incoerente. Quando você olha para o mundo muçulmano e outros países aí afora que realmente são totalmente contra essa prática. Os cristãos amam todas as pessoas, apenas entendem que é uma prática não aprovada biblicamente. Posso dar um exemplo mais real? Como é que você diferencia, então, por que a questão da sexualidade, quando a gente pensa nos LGBTs, não foi deixada para trás, gente? Não, isso aí é de outro tempo, agora a gente tem que ter um olhar mais amoroso e Deus não é mais LGBT-fóbico. Perfeito. A gente pode estender aqui a discussão do LGBT, não tem problema nenhum com isso. Mas a gente vê no curso da Palavra de Deus que algumas regras, algumas normas foram instituídas para que a humanidade como é que eu vou dizer? Para que a humanidade se crescesse, para que a humanidade tivesse êxito no seu crescimento. E eu creio que a relação sexual entre homem e homem, mulher com mulher, não é a imagem da família que é a imagem da Trindade que Deus criou para ser. Esse é um ponto. Agora, pensando no tirar o que é bom e colocar o que é mal, tirar o que é mal e colocar o que é bom, deixa eu dar um exemplo mais real. Por exemplo, no Antigo Testamento a gente vê que as mulheres que eram surpreendidas em adultérios deveriam ser apedrejadas, certo? Isso é péssimo. Ninguém tem que ser morto porque tá em adultério ou tá em pecado. Claro. Quando a gente vê isso acontecendo no Novo Testamento, eu sou dispensacionalista, então eu creio numa nova dispensação. Quando a gente vê isso acontecendo no Novo Testamento, o que Jesus faz? Jesus pega uma pedra e taca naquela mulher? Não, ele não pega uma pedra e taca naquela mulher. Ele começa a escrever no chão ali, aí cada um tem uma interpretação, tá escrevendo os pecados, enfim, cada um pensa o que quiser nesse sentido. Você sabe que não tinha em João essa passagem aí nos originais. Não, mas João tem muita crítica textual envolvida e é bem interessante a gente estudar a crítica textual de João. Enfim, mas quando a gente vê, por exemplo, a mulher não sendo apedrejada nesse sentido, é Jesus mostrando que o que aconteceu no Velho Testamento estava muito mais ligado à ânsia do coração do homem do que do ensinamento do próprio Deus. Por exemplo, quando a gente vê uma mulher, e esse está nos 4 evangelhos, uma mulher entrando e quebrando um vidro de perfume nos pés de Cristo e secando com seus cabelos. Uma mulher não poderia acessar aquele lugar. Jamais ela poderia tocar num rabi, entende? E quando ele não rechaça aquela mulher, ele está mostrando que Deus entregou a lei para o homem para que o homem fosse abençoado pela lei, e não para que o homem fosse amaldiçoado ou cego pela lei. E o que o homem fez foi se cegar pela lei, entende? E quando a gente pensa nas partes ruins da Bíblia, muitas delas eram narrativas, a gente vê isso em Juízes, muito no Antigo Testamento é bem sangrento, a gente vê muito em Juízes, mas todo o Antigo Testamento, ele aponta para as profecias do Cristo vindouro. E Cristo veio. Mas no Novo Testamento a gente também encontra, por exemplo, Paulo dizendo que os afeminados não herdarão o reino de Deus. Bom, geralmente ele pega aqui muito a questão dos afeminados, homossexuais e tudo mais, só que é interessante lembrar que na Bíblia não fala só dessa classe de pessoas. Vamos aqui na Bíblia, só para a gente dar uma espiadinha aqui. Bom, Paulo vai dizer o seguinte, quando ele fala das obras da carne, que essas pessoas não vão herdar o reino de Deus, ele não está falando apenas de homofetivas, tá bom? Vai dizer, as obras da carne são conhecidas, prostituição, impureza, lascívia,
tá? Então, olha, nessa palavra prostituição aqui entra, sabe, todo tipo de prostituição, né? Impureza. Então, impureza é muito amplo esse conceito. Lascívia, tá? Lascívia é um apelo sexual, a nudez, né? Esse apelo que existe no nosso século que é muito forte. Olha, vai dizer idolatria, feitiçaria, olha, inimizades, a pessoa que é inimigo dos outros, a pessoa que quer o mal das outras pessoas, porfias, né? Que é lutas, discórdias, ciúmes, a pessoa tem um certo ciúme, mas aquela pessoa muito ciumenta, né, que passar dos limites é horrível, iras, discórdia, dissensão, facção, né, você criar divisões, olha o que mais coloca, invejas, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais vos declaro, como já de outrora preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Aqui ele nem colocou claramente os efeminados ou homossexuais, nem nada disso. Ele está dizendo uma lista de pessoas além dessas, porque muitas vezes você pega só num detalhe. Olha, o pecado ele é mais do que apenas esse fato. O pecado ele é muito amplo e todo ser humano é pecador. Ele precisa de buscar a Deus, né, e esse conhecimento com Deus. Em Apocalipse, capítulo 21, olha, quanto porém aos covardes, incrédulos, abomináveis, assassinos, impuros, feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhe cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Até o Apocalipse está dizendo, e claro que existe essa menção também, né, a homofetividade, mas a Bíblia não está dizendo, olha, você deve odiar os idólatras, deve odiar os mentirosos, deve odiar os abomináveis, você deve querer mal para as pessoas, os feiticeiros. Não, a Bíblia não menciona isso. Devemos amar a todos, como a Bíblia ensina, devemos orar por todos, querer o bem, e mesmo Deus não tem prazer na morte do ímpio, Deus quer que todos se convertam. Aí, segundo Pedro, vai dizer que ele dá tempo, ele é longano, bondoso e quer que todos se convertam e que nenhum venha se perder. Mas, infelizmente, Deus vai dar tempo, e por esse tempo muitos se converterão. Mas mesmo com todo esse tempo, muitos não aceitarão a fé. Então, é engano pensar que Deus está pegando o pé só de uma classe, enquanto é uma classe bem vasta, tá, que perderá o céu. Inclusive, muitos cristãos ficarão de fora, porque Jesus mesmo disse, uns dirão, eu fiz isso, olha, apartai-vos de mim, malditos, que eu não vos conheço. Então, é bem perigoso, né, você achar que Deus só está olhando para uma classe de pessoas, mas isso é bem mais amplo, tá certo? Mas não que não serão apedrejados, né? Não que deveriam morrer ali pela sociedade. Com certeza. É interessante quando eles falam do adultério também, que a mulher deveria ser apedrejada, até a questão do sábado, que a Bíblia diz que aquele que desobedecer seria apedrejado. Poucos relatos, primeiro na Bíblia há um relato de uma pessoa sendo apedrejada por conta do sábado, né? Eu acho que só tem um relato, apedrejamento por causa de adultério, também são pouquíssimos relatos quanto a isso. Inclusive, Davi, ele adulterou, né? Ele assassinou o esposo de Betseba, teve o caso com ela lá. O caso dele seria caso de apedrejamento, mas Deus perdoou, ele assumiu a culpa, ele pediu perdão a Deus e ele foi perdoado. Então, embora a Bíblia mandava fazer essas coisas, mas isso era o caso extremo, quando não havia perdão. No caso de Acã pegou, né, do anátema lá em Jericó. Deus deu oportunidades, certo? Lançou sortes, né, sobre todas as tribos, depois sobre todas as casas e mais outras, e depois lá caiu na casa de Acã, ou seja, ele teve várias oportunidades de confessar seu pecado antes que chegasse nele. Depois que chegou nele, não tinha mais o que fazer. Então as pessoas muitas vezes esperam, né, muito para se arrepender. Então Deus está dando tempo, como dá tempo hoje, para que as pessoas se arrependam. Por exemplo, Jesus teve a chance de dar um grande sermão contra a escravidão quando o centurião romano foi pedir que ele curasse o seu servo, o seu escravo. E em vez de fazer um sermão contra a escravidão, Jesus curou esse servo, esse escravo. Interessante. E o próprio Paulo também, quando ele escreve a Filemon, não aconteceu de ele falar, olha, não
faça mais escravos, não compre, liberte todos os seus escravos. Ele só pediu para, receba o Onésimo, Sim. mas assim, como um irmão em Cristo, com mais... É muito legal essa passagem que Jesus cura o escravo, porque isso demonstra que muitas pessoas falam que o evangelho é elitizado, né? Isso demonstra que não. Jesus estava se estendendo a todos. Mas quando a gente lê sobre escravo no Novo Testamento, a gente tende a pensar na escravidão como aconteceu no Brasil, porque ainda é muito recente na nossa história. Mas você concorda comigo que não é uma relação trabalhista muito digna, equilibrada, Não, justa? Perfeitamente. Até porque os senhores podiam bater nos seus escravos. A gente tem texto bíblico que dá a entender que não. Bom, vamos lá na Bíblia para dar uma espiada nesse negócio, porque você tentar, como ela falou aí, colocar a escravidão que houve no Brasil, que é bem mais recente, igualar essa escravidão com o passado é um tanto anacrônico. Embora possamos entender que os egípcios, quando escravizou o povo de Israel, mandava matar a criança, mandava fazer um monte de atrocidades, ou seja, e muitos outros países, naquele contexto lá atrás, com certeza usavam de escravidão muito negativa, muito diferente que foi praticada em Israel. Hoje, por exemplo, eu sou servo e muitos são servos, trabalhadores, carteiras assinadas e tudo mais, ele é servo. Se fosse lá no passado, chamaria de escravo. Você é um servo, você é um trabalhador que trabalha para alguém, então você está, de certa forma, escravo, porque eu chego no trabalho, tem horário para chegar, horário para sair, aquela coisa toda, que se fosse para a gente, pela nossa vontade, você não queria estar amarrado por essas circunstâncias, mas não tem o que fazer. Vamos ver na Bíblia lá o que a Bíblia fala, certo, quanto a essas questões, porque quando a gente vai lá no passado, parece que realmente não é bem assim o que a Bíblia está apresentando. Vamos ver aqui, por exemplo, aqui nos 10 mandamentos, no 4º mandamento, que fala sobre a guarda do sábado e tudo mais, o que a Bíblia orienta? Êxodo 20, verso 10. Mas o 7º dia é o sábado, Senhor teu Deus, não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem que mais? Nem teu servo ou seu escravo, nem a tua serva, a sua escrava, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Então Deus está dizendo, olha, o sábado é um dia de descanso e você vai descansar, o seu animal vai descansar e seu servo, ou seja, seu escravo também vai descansar. Então, pensar que a escravidão que Deus propôs seria uma escravidão de barco chicote e tal, poderia existir também em Israel algum excesso? Olha, dentro da questão humana, pode existir, né? Com certeza existiu excesso. Mas a orientação de Deus era, olha, você tem que respeitar o seu escravo, ele deve trabalhar e tudo mais, etc, etc. Outro detalhe interessante, quando ele fala a lei acerca dos escravos, que está aqui em Deuteronômio capítulo 15, veja só, preste bem atenção no texto para você não se enganar, porque as pessoas pensam na escravidão lá atrás, dentro de Israel, Deus elevou a condição da escravidão lá. Não era uma escravidão como em outros países e não poderia ser igual os outros países faziam. Quando os teus irmãos hebreus ou hebreia te for vendido, ou seja, por algum motivo, 6 anos servirás, mas ao 7º despedirás do forro. Ou seja, o teu irmão pode trabalhar para você 6 anos, mas no 7º ano deveria ser libertado. Então, não poderia ficar mais do que esse tempo. E quando de ti te despedires, forro, deixar liberto, não deixarás ir vazio. Ou seja, acabou o tempo aqui, você trabalhou para mim, né, pagou a dívida, ou não deu tempo de pagar tudo, pode ir embora, vai com a mão atrás ou tá na frente. Não é para deixar embora só vazio, ou seja, mão banando. Olha só como Deus era justo. Liberalmente, de bom coração, fornecerás do teu rebanho, da tua eira, ou da tua semente ali, né, do teu lagar, que é o vinho, aquilo que com o Senhor teu Deus te haver abençoado lhe darás. Deus está dizendo, quando ele terminar os 6 anos, no 7º ano, você não vai despedir ele de graça, não. Ele trabalha para você, pagou a dívida, etc. Então agora você vai mandar ele embora, né? Vai despedir ele, libertar ele, e você vai repartir com ele do teu rebanho, vai dar aí ovelhas, vai dar gado, vai dar, né, sementes, né, trigo, etc. Vai dar azeite, vinho para a pessoa, para que ele possa ir. E vai dizer, olha, lembrar-te-ás que foste servo na terra do Egito, escravo ali, tá na mesma palavra ali, tá certo? Teu Deus te remiu, pelo que hoje isso te ordeno. Se, porém, lhe disser, olha só, a questão do servo ali, do escravo, não sairei de ti, porquanto te ama, a ti e a tua casa,
por estar bem contigo. Pensa bem, se o escravo fosse levar chicotada, trabalhasse sol a sol, no porrete, sem uma residência, sem um carinho do seu patrão, ele ia custar esperar dar os 6 anos, queria ir embora, fugir para sempre. Mas não, muitos, olha, eu quero ficar com você, eu gostei da sua liderança, eu quero estar contigo aqui. E o que ele faria? Então tomarás uma sua ovelha e lhe furarás a orelha na porta, que lá na porta da cidade, tal, entre testemunhas, né? E será para sempre teu servo. E também assim o farás a tua serva, ou seja, ele, a esposa, não, nós queremos servir a ti para sempre, nós queremos estar contigo. Ou seja, algum escravo que fosse maltratado em Israel e queria ficar com o senhor? Claro que não, mas se a pessoa gostasse daquele senhor dele, foi um senhor bom, ajudava, um amigo, quase que um pai. Então eu falo, não, eu não quero ir embora, eu quero ficar contigo. Olha, então ele tinha essa possibilidade. Por quê? Porque Deus havia dito aos senhores que amasse, que desse folga para todos os escravos. Então imaginar que a escravidão era algo assim, poderia existir, com certeza existiu, como Neemias lá no tempo dele vai dizer que eles escravizavam uns aos outros, mas não era o plano de Deus, nem a orientação de Deus para isso. Não pareça aos teus olhos duro o despedi-lo forro. Vou despedir ele, é muito doído para mim. Pois 6 anos te serviu pela metade do salário do jornaleiro. Assim o Senhor teu Deus te abençoará em tudo que fizeres. A Bíblia mostra muito bem qual que era a intenção dessa escravidão. Então a pessoa às vezes ficava devendo algo, ou cair em uma pobreza, ou fazer algum negócio mal, precisava agora de trabalhar, pagar com esse trabalho. Nós hoje também conseguimos nosso alimento, o carro, né, o combustível para colocar no automóvel, porque nós trabalhamos, nos oferecemos para ser trabalhadores de alguma empresa. Então aquela empresa nos contrata e muitas vezes você está tão satisfeito naquela empresa que você não quer sair de jeito nenhum, você faz de tudo para manter ali, né, ser um bom funcionário, para continuar sendo servo, porque o patrão é bom, o patrão deu uma cesta no mês, o patrão divide lucros, o patrão é um camarada legal. Então, ou seja, você gosta da empresa, você quer ficar ali por muitos anos. Assim também deveria ser no passado com o povo de Israel. Coloca aí nos comentários o que você acha sobre essa questão, né? A Bíblia deixa de ser verdadeira porque relata essas coisas no passado, e se a escravidão, né, nos termos de Israel era ruim ou não, e se o nosso trabalho hoje é ruim ou não, como que fica, né? Mas então, para mim, a Bíblia é um livro que também escreve e declara todos os peripécia que a humanidade fez, e o pecado realmente desvirtua muitas das realidades que Deus quer que faça. Deus manda fazer de um jeito, o homem faz de outro, e aí tem seus 1000 problemas, mas que Deus abençoe todos nós, né? Que a gente possa, nessa jornada, ao encontrar Cristo, ser boas pessoas, bons amigos, e que mais pessoas queiram estar conosco e menos queiram, não, é um cristão chato, um amigo chato, um patrão chato, não quero estar com ele, mas que a gente possa ser pessoas cativantes também, que apresente um Deus amoroso, que nos ama. Jesus mesmo disse, olha, eu vim para que tenhais vida e vida em abundância, eu não vim para condenar, eu vim para resgatar, para salvar. E todo aquele que vai até Jesus, Jesus espera transformá-lo à sua imagem e semelhança, e assim um dia ele vir, né, e nos reunir nas mansões celestiais com todos salvos de todas as eras. Que Deus abençoe todos nós, um grande abraço, tá? Não deixe de se inscrever, comentar, curtir. Um grande abraço, até o próximo vídeo.